Fala pessoal, estamos aqui, episódio número 29. Antes de eu apresentar aqui o convidado, vou me apresentar, caso você ainda não me conheça, me chamo Lucas Basques, o host, quem vai conduzir aqui esse BLcast, o podcast da Belly Winner, e eu quero antes aqui dar um recadinho que é sobre o nosso apoiador desse canal, que é a BL Store. Provavelmente aqui, em algum lugarzinho aqui vai aparecer o link para você poder acessar lá. Não acessa agora, espere esse episódio acabar, para você poder acessar esse link aonde nós temos itens, olha lá, ó, itens como essa camiseta aqui, ó, acho que tá, agora sim, ó, essa camiseta aqui, veja sempre o copo cheio, essa é uma das camisetas aonde traduz um pouquinho da nossa cultura organizacional lá na Belly Winner, e tem muitas outras camisetas lá também, não só camisetas, alguns outros itens também de vestuário, aonde a gente utiliza essa parceria com a Reserva. Nós estamos falando aqui então de um vestuário com qualidade reserva para poder nos ajudar a materializar um pouco da nossa cultura organizacional e nos ajudar a externar mais um pouquinho também da nossa cultura. Certo? Eu estou aqui hoje num episódio muito bacana para falar de grana, para falar de dinheiro aqui com o famoso homem do Pix, grande Zé. Para nós é Zé, né? Fala, Zé. Isso aí. Como é que você tá, Ara? Tudo bem? Tudo bem, e você, cara? Graças a Deus, graças a Deus. Então tá bom, um prazer estar aqui. Vamos falar de grana aí. Vamos falar de dinheiro, né, Zé? Vamos falar de dinheiro. É bom também. É bom, é verdade, é verdade. Dizer aqui pro pessoal, né, Zé, que o episódio anterior a gente falou com a ID, falou um pouquinho sobre o sucesso do cliente. Foi. E muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Não diferente desse aqui, a gente tem a ideia, né, de trazer, claro, falar um pouquinho como é que as coisas acontecem ali dentro da Belly Winner, mas principalmente com esse, com o objetivo aqui de quem nos ouve, né, provavelmente aqui não vamos ficar uma horinha conversando, poder tirar já ações práticas, né? O cara poder olhar aqui, assistir nosso episódio e já poder entrar em ação imediatamente. Lembrando que eu gosto de falar sempre, né, Zé? O que a gente fala aqui, o que a gente sugere aqui são coisas que normalmente, na sua grande maioria, são coisas que a gente faz na prática, né? Na prática. Então não tem aquela coisa, claro, a teoria é importante, mas a gente vai falar de coisas aqui que já testamos, coisas que acertamos, erramos e é por aí, né? Perfeito. Zé, se apresenta pra galera aí, fica à vontade primeiro, depois eu começo a fazer umas perguntinhas aqui. Então tá bom, sou o José Guilherme, sou de Caio Procópio também, e tô aqui na Belly Winner, vai fazer um ano, né? Acho que vai fazer um ano daqui 3 dias, né? Acho que é. Dia 20... Não, já fiz. 27? Não? Não, acho que foi dia 18 de março que eu entrei. Foi? A gente fez, é verdade. Toquei, verdade. Porque eu lembro que foi pouquinho tempo, a Edi ali, a gente até comentou, foi 13 de março de 23, você foi pouquinho, foi isso, né? Foi isso, né? Foi 18 de março, foi. Acho que Isso aí, Paraná em peso aqui. Paraná em peso. Verdade. E esse aí, tô um ano aqui, a gente trabalhando no financeiro, né? Peguei aí os processos da Dani, né? Que a Dani já tinha deixado ali tudo bonitinho. E só tocar, né? Então só ampliou algumas coisas, discutimos outras coisas e estamos seguindo aí com o produto também, né? Não só na parte financeira da Belly Winner, mas com o produto também, está à disposição para os clientes para poder falar sobre finanças, poder conversar, sempre disponível para poder conversar sobre isso. E é isso aí. Legal você ter comentado isso aí, Zé, porque vale a gente ressaltar aqui para quem nos ouve, né? Você falou sobre produto, prova, né, de que a gente ensina, né? O que a gente faz é que dentro do nosso produto a gente passa, né, por todos os responsáveis ali de cada uma das áreas, também são ali quem dá, né, o pitaco final ali, dá o checkmate final, né? Além de terem participado, como você nos ajudou na participação de toda a parte ali do produto, a parte financeira, né? Então isso é legal. A Edi também fez a mesma coisa na parte do cliente, a Dani agora com o marketing, parte comercial, apoiei também. Então assim, tudo que a gente ensina ali para os nossos clientes é de fato o que a gente faz aqui. Exatamente. Legal você ter falado sobre isso. Zé, deixa eu começar a te fazer uma pergunta aqui, cara. Fala pra gente aí, né, a importância, né, da área comercial, né, na Belly Winner. E acho que essa é uma boa pergunta pra gente começar. Como é que você enxerga isso hoje? Inclusive, se você quiser fazer já um breve panorama aí de quando você chegou até agora, né? O quanto a gente vem evoluindo também aí, mas principalmente, o principal objetivo aqui da área financeira na Belly Winner. Como é que a gente enxerga isso? Tá bom. O principal objetivo, o que a gente já conversou antes, o que a gente já definiu e o que a gente sempre leva é antecipar o problema de caixa, trazer solução
e garantir a sustentabilidade do negócio. Lembra que são esses 3 pontos que a gente mais conversa. A gente fala de antecipar o problema de caixa, é saber com um tempo razoável como que vai estar o caixa. Então, assim eu consigo antecipar qualquer problema. Então, prevendo o saldo, né? Se tiver algum problema, o que eu posso fazer? Então, eu já vou trazer soluções para vocês. E daí a gente tem o checklist do que fazer, né? Tem várias opções do que fazer. Quanto antes você souber, melhor vai ser a tua noção do que fazer, né? Você vai ter, se for um prazo muito curto que você vai ter problema de caixa, é uma solução. Se você conseguir prever com mais tempo, você vai ter chance de testar outras coisas, você vai ter mais soluções para poder testar. Isso tem que ser sugerido também pelo financeiro. E o último, garantir a sustentabilidade do negócio é não só não parar a operação, então manter o caixa funcionando, mas também olhar para indicadores, projetar indicadores que é muito mais fácil, né? Você projetar indicadores que você sabe que vai impactar o caixa do que olhar somente para a projeção do caixa. Então, são esses 3 pontos principais. Zé, então você falou aí, antecipar a caixa, garantir a sustentabilidade e qual outro, então? Sugerir soluções. Sugerir soluções. Então, antecipar, tem algum problema iminente, tem alguma coisa que você consegue antecipar com 6 meses, então você já procura soluções, já sugere soluções, né? Já faz uma análise de causa do que o que a gente pode antecipar de solução também para aquele problema daqui 6 meses de caixa não vai ter mais. Então, o que a gente já pode fazer agora, que em 6 meses o acúmulo se for uma economia, por exemplo, ela vai se acumular durante 6 meses e isso pode resolver o problema de caixa. Ou pode ser o recurso de terceiro, ou pode ser uma renegociação, pode ser um fluxo de pagamento diferente, pode ser um monte de coisa. Então tem que ser analisado ponto a ponto e assim você já traz a solução. Você sugere, né, para a gestão qual que é o melhor caminho, porque daí você também vai ouvir bastante coisa. O caixa é responsabilidade minha, mas não é só meu. Então eu consigo ouvir também e a gente vê o que vai fazer para poder resolver a situação. Ou, na verdade, é uma questão de risco, né? Pode ser uma ameaça, pode ser um caixa baixo, ou pode ser uma oportunidade. Pode ser que a gente vai aumentar aquele caixa. Então, essa análise constante é para poder, basicamente, esses 3 pontos aí. Prever o caixa, sugerir soluções e garantir a sustentabilidade do negócio. Sempre isso. É um financeiro proativo, né? Que falou o Fernando, que pode lembrar a gente aí. É o financeiro proativo, né? Um financeiro que paga a conta, né, Fernando? Não é só para fazer o Pix aqui. Então, essa é a ideia, essa é a essência, né? A melhor essência, a melhor frase que a gente achou, que a gente fala sempre aqui, não é só para pagar boleto. Zé, perfeito. Você falou, inclusive eu anotei aqui esse item 3 aqui, né? Quando você comenta sobre sugerir... Perdão, no 1 aqui, quando você comentou sobre antecipar caixa. E era esse ponto que eu queria que você abordasse, falasse um pouquinho mais. Que realmente a gente fala isso, né? Financeiro não é só para pagar boleto. O financeiro precisa se antecipar, precisa ser proativo. Isso. Cara, fala um pouco mais sobre isso, Zé. Como é que isso acontece aqui, né? Quais são aí as premissas, né, que você considera importante para que isso aconteça, né, dentro de uma empresa, sabe? Eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais nisso, sobre essa tal proatividade para os financeiros pararem aí de ficar só pagando boleto, né, cara? Tá. Por ordem do que é mais fácil, o que é mais difícil, o que é mais fácil todo o seu fluxo de caixa vai ser o saldo do dia que você tem no banco, certo? Se você quer projetar o teu caixa para 6 meses, você vai ver o saldo do teu banco em 6 meses. Então, cada dia tem saídas e tem entradas. Vai passando o tempo, tem saídas e entradas, vai mexendo naquele saldo. Então, prever isso é você prever as saídas e as entradas que vão ter. Então, a gente está falando de você basicamente revisar todas as decisões da empresa, todos os contratos, tudo que afeta o caixa, que vai ter um pagamento, um recebimento, e você projetar isso numa data de vencimento ali. Em alguns contratos é mais fácil, né? Contrato fornecedor já tem a data, já tem tudo, contrato de cliente também, mas tem coisas que são médias, né? Mas a ideia é você projetar. Então, se você projeta bem as saídas e as entradas, através de software, com certeza, por planilha não indico nem... Não dá para poder ter segurança, né? Não dá para ter segurança fazendo na planilha. Mas se colocar num software certinho, projetar, colocar uma despesa recorrente, uma receita recorrente, você já vai conseguir ver a situação do seu caixa. De forma simples é isso. É projetar, é fazer uma agenda, né? A gente fala isso, é agenda financeira. Então você tem lá os seus compromissos. E as pessoas também têm compromisso com você.
Então, o saldo desses compromissos aí, entre os que você tem e os que alguém tem com você vai achar o saldo do teu caixa. Então, é nada mais do que lançar isso no software com algumas coisas importantes, tipo data de competência, data de vencimento, fornecedor, motivo, referência, categoria, né? Ou conta também, no caso da contabilidade, no caso a conta também, que é específico, né, para contabilidade. Então é isso, são vários lançamentos que têm algumas informações-chave que no final de tudo você consegue projetar o caixa e projetar o resultado. Muito legal, Zé. Eu acho que esse começo aqui, esses 10 primeiros minutinhos já vai, sabe, falar com muita gente, né? Porque eu vejo, eu lembro que enquanto consultor ali ainda, sabe, e nos clientes você vê que era um eterno, na grande maioria das empresas, um eterno, né, financeiro reclamando de boletos que chegavam e ele, mas isso não estava previsto, mas isso, né? E a gente, na Belém isso é bem legal, né? Que a gente fala, as coisas têm que ter dono, né? E lá você atua, né? O dono da grana. Então, venham aqui e me falem de forma antecipada, né? O que vocês querem, para que quer, né? Esse financeiro ativo mesmo, né? Zé? Proativo que vai até, né, cara, para buscar, né? Isso aí, depois não adianta, né? Depois que o recurso for, não adianta. Então, a ideia é a gente conseguir antecipar cada vez mais. Então, chegou um boleto, uma despesa que não estava prevista, não tem problema. A gente só tem que entender qual que é a causa, por que chegou naquele tempo. Porque às vezes vai acontecer mesmo, mas qual que é o motivo, o que aconteceu. E é como se fosse uma não conformidade do processo. Então, não é desse jeito que teria que acontecer. Às vezes vai acontecer, a gente entende e vê o que pode fazer para pelo menos aquela não acontecer mais. Não é de tudo exatamente, né? A gente conseguir prever tudo, mas a gente conseguir prever com uma margem pequena, o caixa, já é muito melhor do que você não fazer previsão nenhuma. Essa é a ideia. Perfeito, Zé. Perfeito. A gente fala muito sobre essa questão da atenção, né? A gente poder ter atenção, poder ter aqueles indicadores ali à vista e tal. E o caixa projetado é sempre... Você nunca vai poder dizer que não viu o caixa. Então, alguém sempre vai ter uma noção da projeção, como é que está sendo feita. E com a técnica certa, com a rotina certa, você vai ser bem preciso. Zé, deixa eu aproveitar essa palavra que você usou aí, cara. Rotina. Daqui a pouquinho eu vou... Na verdade, antes, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu acho que nós vamos desaguar lá. Nós vamos chegar na rotina. Sobre essa parte de software, você já falou aí, poxa, olha, não recomendo planilha, né? Tá bom. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Lá no comercial também, quando a gente fala, poxa, mas aí como é que você gestiona a sua parte, né, ali, as oportunidades comerciais? Também quando o pessoal fala, por planilha, fala, para com isso aí, por mais que sua planilha seja da NASA. Você tem aí softwares... Acho que é pior ainda. Pior ainda, eu também acho que é mais complicado ainda. Um volume ali de informações mais complexo, né? E com interações com outras áreas mais complexas. Então, eu numa analogia aqui, eu acho que é algo muito parecido também, né? Do mesmo que a gente... Né, inclusive a gente recomenda para os nossos clientes, até alguns parceiros aí que, né, alguns softwares. Então isso eu queria ouvir um pouquinho de vocês, por que uma planilha, né? Aliás, por que não uma planilha? Por que um software dedicado para isso, né? E inclusive se conseguir, sabe, cara, dar uma dimensão de valor, né? Porque às vezes eu também escuto o pessoal achando que custa, cara, 10 mil reais por mês e uma empresa pequena fala, pô, isso não é para mim, né? E às vezes... Cara, você não precisa de uma solução de 10 mil reais. Tem soluções muito mais caras do que isso, inclusive, mas tem soluções que provavelmente vai caber no teu bolso. Isso. Então, por que um RP, né? Por que um software, não planilha e ideia de números, o pessoal compreender, quem ainda não tem nem ideia disso, entender um pouco melhor. Tá bom. Bom, a planilha, o software não vai ser muito diferente de uma planilha no sentido... de que as informações teriam que ser as mesmas, colocadas lá e tudo. Vamos dizer assim, a técnica para ser usada, tanto no software como na planilha, teria que ser a mesma. Teria que entender sobre as informações financeiras, ou melhor, os dados financeiros que tem que ir para a planilha e para o software para poder tirar a informação. Na planilha você vai ter que construir isso do zero. No software já está lá. Inclusive, se você não colocar, não vai ao lançamento. Na planilha você não tem essa certeza, a não ser que você faça aquela planilha toda programada e tal. Mas você não tem uma rastreabilidade boa, né, num software. Tem software que você fez o lançamento, vai aparecer quem fez, o usuário que fez, o horário, a data. Então, isso é muito importante, porque se eu quero projetar o meu caixa e eu não tenho segurança de quem fez, por que mudou aquele número? Eu tinha um fornecedor que era 500, agora é 600.
Pô, por que mudou? Aí, agora, se eu sei quem foi, eu tenho rastreabilidade até do motivo do que foi alterado, isso eu tenho mais segurança de saber a projeção do meu caixa que tá certa, entendeu? Que tem lá o motivo. Porque também pode acontecer algo errado. Eu posso deletar um orçamento que não era para deletar. Então eu vou conseguir saber quem foi, a hora que foi. Então isso dá para ser auditado, né? O que dá para ser rastreável vai dar para ser auditado. Então você vai ter segurança. Imagina poder auditar o seu caixa. Isso é segurança. A planilha não dá. Você deletou uma linha lá, deletou uma linha. Não sei o que você coloca no Drive, enfim, mas é muito inseguro. E é um número tão sensível, é algo que não pode falhar. Se você projetar o teu caixa errado, ou você vai deixar de investir, né? Porque às vezes vai estar sobrando e você não está sabendo. Ou você vai ter problema de caixa, vai ficar sem saldo, você vai achar que era para ter, mas não tem. Então, isso não é um número que você pode errar. Então, o software é para isso, é para dar segurança. E posso entrar na rotina, que você falou da rotina? Por favor, fique à vontade, com certeza. Se você não tiver uma rotina diária de lançamento, você também não vai conseguir projetar de forma certa, porque muda o tempo todo. Tem contratação o tempo todo, tem descontratação o tempo todo, né? A gente finaliza com o fornecedor. Tem imposto que chega toda hora, tem todo mês são os mesmos fornecedores e tudo, você tem que lançar. Então você tem que ter uma rotina bem ativa de lançamento para poder não ficar defasado, né? Porque daí imagina se quando você fosse me pedir um número, você precisa ver o número do caixa. Aí eu ia ter que lançar tudo, correr para lançar, para poder fazer um número primeiro, para depois analisar, não dá. Então tem que ter uma rotina ali diária, já prevendo que a análise vai estar chegando, a análise também tem que estar na rotina, né? Então, já se prepara para deixar esse número de caixa ali, 6 meses, 1 ano, que for necessário para o negócio, tinindo ali, para ter pouco erro, pouca margem de erro, então pouca margem de erro na decisão também. Perfeito. Você trouxe bem, né, Zé? Realmente, às vezes é uma vírgula, né, onde a planilha, ela não vai te impedir, né? Como você falou, estamos colocando uma situação aqui numa planilha né, normal aí. Sim. Ela não vai te impedir de colocar, e você comentou, às vezes é uma vírgula aí que vai... que vai falar, olha, poxa, não temos grana para investir, ou estamos num cenário pior do que imaginávamos. Uhum. Então... É muita coisa. O software financeiro tem muita programação embutida, então não dá para poder fazer a mesma coisa que você quer de um software. Se você quer aquilo de um software de querer para passar para a planilha, não dá. E também no Brasil é muito burocrático, né? As coisas são mais burocráticas. Então o fisco pesa e a gente tem que tirar nota fiscal, boleto e tal, tem que ter a competência certa. Sem o software, você tem que entrar, no nosso caso, né, que é serviço, tem que entrar no site da prefeitura para poder emitir a nota lá, depois você tem que entrar no banco, emitir o boleto no banco. No software eu vou lá e dou 2 cliques. Já está linkado com a prefeitura. Se for de venda também, tá normalmente o padrão da NFE, né? Já vai estar linkado, vai sair também. Então, você ganha muito tempo também. Ganha tempo, você ganha segurança, tanto na rastreabilidade dos números, quanto na segurança da própria formação mesmo, né? Que é muito mais seguro estar com uma empresa de software do que essa planilha estar com você, que você pode deletar, que você pode sumir com ela, enfim. Perfeito. Vai saber. Então, vale muito a pena. Não vale, planilha é uma coisa muito... É mais auxiliar. Agora, para projetar o caixa, não. Vai para um software e é baratinho, se for de valor, né? Isso. De 300 a 600 reais, 700 reais, você consegue um completíssimo. Que às vezes até estoque tem um RP, Sim. Um mini RP financeiro. Você consegue ter já para poder... Isso é mês, né, Zé? Fala pessoal, aproximadamente por mês, né? Isso, por mês, é verdade. Exatamente. É mensalidade, né? Mensalidade, né? Isso, exatamente. Então, tirando o que você aprende ali, que assim, o software já vai ter relatórios programados, então você já vai dar uma olhada ali como é que eles pensam, como é que é o relatório. É muito mais fácil, muito mais fácil. Perfeito, Zé. Muito legal, muito legal. Ô Zé, ainda em rotina, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o que, né, é preciso ter dentro de uma rotina, né, financeira. Porque eu concordo plenamente com você. Lá no comecinho, né, na BLN, eu ficava ali no financeiro e ainda bem que a Dani chegou, senão nós nem estaríamos aqui, né? Então, eu tinha que sair do financeiro mesmo, senão nem ia dar certo, não. Aí você veio ali e continuou, cara, esse trabalho belíssimo ali. E é isso, né? Assim, cara, você tem que ter rotina pra realmente, vem cá, todo dia, vai lá, bate caixa, fala, pô, mas sério,
todo dia, cara. Meu Deus, então assim, não é mole, né? Por isso que, inclusive, é o que você comentou mesmo, sem tecnologia ajudando isso, fica uma loucura, né? Queria que você comentasse um pouquinho, sabe, Zé, sobre a importância da rotina, quais são as rotinas, também fica à vontade de falar um pouquinho sobre as nossas lá, como é que você toca isso, e eu até acredito, né, que nós estamos num nível bem, bem interessante, tá? Mas eu queria que você trouxesse também o que, né, seria aí mínimo para um empreendedor, né? Principalmente, né, Zé, eu tô falando aqui isso, pessoal, nós estamos falando de um perfil de cliente Belly Winner, onde mais de 70% dos nossos clientes ali, eles estão na faixa ali entre 30 até 100 colaboradores, tá? Então, por isso, e são justamente as dores desses clientes que a gente, né, escuta lá, muitas vezes clientes que ainda misturam conta pessoa física com a jurídica, né, Zé? E não estou falando do cara do pipoqueiro, não, né? Do pipoqueiro no sentido de ser o pequenininho ali, autônomo. Né? Então tô falando, não, o cara aí com uma empresa de 30, 40, 50 funcionários, muitas vezes. Isso. Né? Então eu queria, sabe, assim, você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre um pouquinho de rotina, né? Depois até vou te perguntar essa parte dessa mistura aí também, mas rotina e o que acontece e o que não pode faltar, sabe? O cara vai começar agora, deixa eu estruturar esse meu financeiro de forma mais profissional. O que ele tem que fazer? Por onde começar? Tá bom. Primeiro de tudo, acho que tudo nasce na conciliação bancária mesmo, igual você falou. Então, tem que bater o saldo do banco. Tá? Nasce ali. Porque se bater o saldo do banco diariamente, dificilmente você vai ter esquecido alguma coisa. Fechou o mês, os lançamentos estão ali, porque o saldo da conta bateu. Então, você lançou tudo que tinha que ter lançado. Então, pelo menos assim, todas as entradas e todas as saídas foram lançadas. Então, você consegue olhar para o mês ali e saber que realmente aquele relatório que você está vendo, né, se a natureza de tudo que você lançou, o motivo de tudo que você lançou está correto, aquele relatório vai realmente apresentar a movimentação do mês. Tá. Então, bater o saldo do começo do mês, do fim do mês, você lançou tudo. Não tem... claro que pode ter acontecido algum erro, mas assim, a primeira verificação é essa. Então, tem que entrar no banco lá, mesmo que você entre todo dia para ver que não mudou nada. Você sabe que não muda nada, mas tem que entrar, porque às vezes muda sem você querer, às vezes, né? Então, tem que entrar para poder ver. A gente aconselha diário, né? Quem não quiser fazer diário, não tem problema, mas assim, semanal não dá. Tem que ser no mínimo a cada 2, 3 dias aí, vai muito da sua movimentação. Então, se você tiver movimentação todo dia, faz todo dia. Não deixa acumular não, porque depois Meu Deus, sua atenção vai ser levada para outro lugar e aquilo lá vai ficar para trás, você vai entrar naquilo, né? Não tem o número nem para analisar ainda, para poder tomar decisão, então... Verdade. Essa é a importância da rotina. Então, primeiro é isso. Então, com a conciliação, você consegue, você lançou todos os dias que saiu, que entrou, perfeito. O que ajuda muito na conciliação e para poder trazer o número futuro é a conta a pagar e receber. Ok. Então, aí a gente já está falando daquilo que ainda não aconteceu. Então, são, por exemplo, você falou de 30 a 100 colaboradores, né? Que o perfil do cliente que a gente está falando aqui. Tem no mínimo 30 pessoas que vão receber todo mês. E vão ter impostos provavelmente sobre aquilo. E tem a receita também mensal, tem um monte de coisa que é recorrente. Então já pega, lança aquilo de forma recorrente. Não precisa ficar tendo ideia do que vai acontecer. Já lança, sabe que é recorrente, já lança. Então já projeta aquilo. E claro, daí tem uma boa comunicação com os líderes de área ou com compras principalmente, né? Tem uma boa comunicação para você receber os documentos de novas, porque nem tudo é recorrente, né? Tem serviços pontuais ali. Exato. E tem que ter uma boa comunicação, tem que saber qual que é o e-mail do financeiro correto, se tem que ser só pelo e-mail, se pode ser pelo WhatsApp, que número. Tem que estar muito bem alinhado isso para você receber todas as contas a pagar e a receber para poder lançar corretamente. Então tem que ter um tempo para conciliação, tem que ter tempo para contas a pagar, tem que ter tempo para contas a receber. Se isso já não tiver automatizado, né? Venda normalmente é mais automatizado. No nosso caso não, que a gente é serviço, a gente tem é semi-automatizado, né? A gente faz alguns processinhos ali para poder rodar, mas já é o que tá bem maduro. Quando eu peguei da Dani, a Dani já passou, já tá bem maduro isso aí para poder lançar os contratos. Agora, venda, aí já tá, normalmente venda de produto já tá bem mais automatizado, mas tem que tomar cuidado com contas a pagar, que nem sempre é, né? Então, é isso, aí você mata desses 2 pontos. Esses eu aconselho a fazer diário, todos os dias, tem que tomar cuidado com contas a pagar, contas a receber e conciliação. Essa é a nossa sugestão.
Aí tem alguns que não são. Semanal, por exemplo, é análise. Análise pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal também. Não precisa ser. Vai depender do quão apertado você está de caixa, o quanto você está querendo investir, né? Como é que você está fervilhando compras, né? Você está querendo fazer muito investimento, você vai ter que analisar mais semanalmente. Então essa rotina de análise é mais tranquila nesse sentido, desde que a rotina, as 3 anteriores que a gente falou, foram feitas, porque senão não adianta, senão você vai analisar o número errado e você vai levar uma decisão errada. E outro que é mensal é o fechamento para a contabilidade, que isso precisa estar na rotina também. Se isso já não tiver na rotina diária, né, normalmente tem empresas que a contabilidade está junto com o financeiro, estão bem juntos. Então o financeiro já sai com o lançamento contábil, o fisco, né, as notas fiscais que o financeiro recebe já vai para o mesmo arquivo da contabilidade, aí é mais tranquilo, né, só tem que fazer um fechamento de saldo do banco ali para ver se está batendo no número financeiro e mandar. Mas se não for, precisa fazer o fechamento mesmo no mês, tirar todas as notas fiscais, tem que passar todas as movimentações, o extrato, né, com o número financeiro, as notas, boletos, enfim, os documentos fiscais, né, que tiver para poder mandar para a contabilidade também, porque ela vai ter que fazer a parte dela aí com todos esses documentos. Bacana. Eu queria agora te perguntar sobre, inclusive, um pouco da experiência aqui aí, enquanto consultor, passando, né, por algumas empresas. O que a gente observa, né, o que eu observei muito foi, em boa parte das empresas, há um financeiro ali, muitas vezes amador, né? A gente observava um financeiro que parecia que ele estava totalmente apartado do negócio, sabe? E aí era, sabe, um parente próximo ali do sócio da empresa, e o que não há problema em ser parente, né? Claro que não. Mas algo muito amador, né? Uhum. E eu acredito que tem muito aí, né? Uma boa solução para um problema como esse é você não apartar o financeiro, trazer para um processo muito claro, linkar isso ali, né, com as outras áreas. E era isso que eu queria ouvir de vocês. Como é que você enxerga isso? Acredito até que com um pouquinho mais desse olhar, a parte mais não tão analista, como você estava comentando aqui, né? A parte mais agora gestão. Né? Uhum. Então, o que você acha de tudo isso? Essa parte de processos, a importância do processo. Então, é claro que é bom que seja uma pessoa de confiança, uma pessoa próxima sua, legal, mas também não precisa ser limitado a isso, porque tem do mesmo jeito que a gente falou que o caixa, a projeção do caixa, ela tem como você verificar o que aconteceu ali, a rastreabilidade de quem fez, quem não fez, se você não usar um software. Se você também tiver o processo adequado de pagamento, de liberação de recurso, de movimentação de recurso, você também vai poder ter ali rastreável o que aconteceu. É bom ser claro que é muito bom ser de confiança, mas também tem processos para rastrear o que está sendo pago também. Então, não é bom. É bom usar o que o banco obriga a gente a usar, por exemplo, de aprovação. Então, pô, né, eu mando, a gente fala sobre isso, né? Eu mando para você os pagamentos, o detalhamento ali de cada um e você aprova, né? Então, é nesse sentido. Se eu faço, eu incluo, mas quem aprova é você e já tem 2 pessoas verificando ali, né? É isso que é importante. Então, tem um ponto aí que puxa muito essa questão do financeiro amador e tal, que é também o nível da gestão. Eu lembro quando eu entrei aqui, que eu tinha muitas dúvidas, né, obviamente. Eu estava começando a entender o que era a consultoria que a gente fazia. Eu já conhecia da ISO em si, conhecia algumas coisas, mas não assim, o serviço que era feito aqui, que é a consultoria de forma online, de forma como produto, né? Eu nunca tinha visto isso. Então eu estava entendendo o que era o financeiro disso, como é que fazia as coisas. Então eu lembro que você, uma vez numa reunião de indicadores, você mostrou um filtro do marketing. Lembra que tinha lead, aí vai para qualificação do lead, vai para reunião. Isso, o funil. Perfeito. Funil de vendas, Legal. A primeira vez que eu vi, eu falei, poxa vida, já dá para tirar número daí. Sem o filtro, eu não vou saber o valor do investimento ali de marketing, quanto tempo retorna, não dá para saber. Então, no funil, a gente viu lá as conclusões, né? X leads para tantas vendas, ou até antes, X leads para tantas reuniões, para tantas vendas. Então, isso facilitou a minha vida. Então, eu consegui fazer alguma coisa com número, com dinheiro, com recurso, porque também a gestão tinha números.
Então, o marketing tinha números, tinha funil, tinha um filtro ali. Isso é legal. Então, uma das coisas importantes é isso. O nível de detalhamento que o financeiro consegue fazer, o nível de visão que ele consegue ter, sair do operacional e olhar mais para a gestão, é acompanhado do nível de gestão da empresa. Porque eu vou sempre esbarrar em processo, porque o número não significa nada. Né? 100 mil de receita e todos os clientes ali desses 100 mil de receita são novos, é uma coisa. Se todos daqueles 100 mil de receita são recorrentes, eles já compraram uma vez de você, estão retornando, é outra coisa, significa outra coisa. Então a gente tem que olhar muito além do número para poder entender o número. O número é algo muito abstrato. Então é a mesma coisa. Eu lembro que a gente, hoje, né, com o Fernando, a gente pegamos lá os números do que a gente tinha do CRM e vimos primeira vez que o cliente pagou a parcela para a gente conseguiu tirar o número de dias que a gente investe o dinheiro de marketing quanto que tem o primeiro retorno. A gente conseguiu fazer isso por quê? Porque o processo de vocês estava desenhado, e não porque o financeiro tem algum número disso, entendeu? Não tem como eu ligar essas duas coisas sozinho. Então, aí é onde entra a parte da gestão no financeiro, tá? Eu vou sempre trazer número para vocês. Tem que trazer aquele relatório que a gente conversou mais cedo lá, que é feito através da rotina, que a gente já falou que se não fizer aquilo lá, marteladinho, certinho, todo dia, não vai sair. Quando vocês têm dúvidas sobre o ROI de projeto, eu vou conseguir ajudar, né, vocês com isso. Vou ter lá um relatório, saber quais gastos foram, quais retornos tiveram daquele projeto especificamente. Mas o quanto aquele projeto influencia no negócio inteiro, isso quem traz é vocês. É uma coisa que a gente já passa na nossa reunião, e todo empresário vai passar na reunião de número deles, né? Que cada um tem um nome, basicamente tem muita coisa parecida. Então, a gente vai ver lá receita, vai ver custo, vai ver despesa variável, despesa fixa, né? O custo fixo, custo variável, ponto de equilíbrio, vai ver bastante indicador e vai ter sempre um plano de contas ali. Sempre vai ter um plano de contas, tá? Isso daí eu aprendi na Faculdade de Ciências Contábeis. A contabilidade bate muito em cima desse plano de contas. Então começa com uma receita, depois vai para deduções da receita, vai para custo, dedução da receita é imposto, né? Quando a gente fala que ele é direto, né? Faturou, você já tem um imposto para pagar. Então não é nem custo, é uma dedução, né? Uma redução ali direta da despesa, da receita. Aí vai para o custo, o sacrifício que você faz para poder ter aquele produto disponível. Aí você tem despesa comercial embaixo disso, que é o que você tem que pegar, o que você tem que gastar para poder a galera vir e levar o teu produto. Aí você tem despesa administrativa, que é toda a gestão para poder organizar tudo isso nos processinhos, pessoas, software, enfim, tudo isso. Isso tem essa composição, né? Então, quando a gente apresenta só nesse plano de contas, que inclusive todo mundo tem que olhar, o empresário tem que saber o plano de contas, até porque tem coisa que ele nem precisa saber que está ali no plano de contas, sendo lançado ali, que não significa nada para ele, e às vezes tem coisa que está faltando, tem número que ele quer ver que não tem conta ou categoria que poderia estar ali no plano de contas, então tem que revisar sim, para poder chegar na reunião e você saber o que você está vendo. Então, só nisso daqui, essa diferença pequena de grupo, você já consegue ter muita resposta. Você sabe que uma é para poder gerir a tua empresa como um todo, sabe que o outro é para poder ir lá e buscar o teu cliente, você sabe que o outro é para poder formar o teu produto, você sabe que o outro é imposto direto, né, da receita, e você sabe que o último é a tua receita bruta. Depois de tudo isso tem um lucro lá embaixo. Então só nisso você tem bastante coisa. Mas não para aí. Quando você analisa os seus fornecedores que estão dentro dos seus custos e despesas, por que eles estão ali? Né? Isso é uma pergunta que o financeiro pode fazer. Pode trazer ele. Esse fornecedor aqui tá lá no marketing, por exemplo. Pô, ele é importante? Ele é importante. Por quê? Porque ele faz isso e isso. Ah, legal. E esse outro? Esse aqui é mais importante ainda, porque desse jeito aqui a gente consegue entregar o conteúdo tal. Poxa, então quer dizer que o nosso cliente gosta desse conteúdo. E assim, essa discussão do que importa para o cliente vai acontecendo naturalmente. Porque daí você tem um filtro. Esse plano de contas que eu te falei, essa apresentação, é como se fosse uma rede. É um filtro. Tudo que você faz dentro da empresa, que você tem que investir, que você tem que pagar, que vai ter o seu custo, vai ser uma despesa para você, ali você consegue ver para onde você está indo com a sua estratégia. Você pode ter definido uma coisa no seu planejamento estratégico. Okay. O teu relatório de finanças pode ser por fluxo de caixa, por competência, pode ser até da contabilidade, aquelas contas contábeis lá, o que a contabilidade faz, pode ser ali. Ali é onde você vai pegar o que você está fazendo, para onde você está indo, eu estou investindo onde? Será que onde eu estou investindo, eu vou chegar naquele planejamento que eu falei que eu queria chegar? Então, é um último filtro.
E o grande ganho da gestão para isso é que cada vez mais esses números eles vão sempre, você vai ter intenção de fazer aquele número. Vai estar tão claro qual que é a tua estratégia, o que cada cliente de cada processo valoriza, que aquele número vai ser muito intencional. Eu sei que o meu balanço vai ficar assim, porque eu sei que eu preciso de serviços assim, eu sei que quando eu invisto em marketing esse tanto, eu vou ter esse tanto de receita. E isso é uma coisa colaborativa, não é só o financeiro que faz, é principalmente a gestão dos processos que tem que trazer os seus números, né, seus indicadores, a sua performance. E isso vai convergendo para uma visão única de ROI, né? O que a gente tanto fala de ROI. Pô, o que eu estou colocando no meu balanço ali, que eu vejo de custo, despesa comercial, despesa administrativa, me dá realmente retorno? Aquilo que eu estou colocando vai voltar na minha receita? Né? Porque o negócio é isso. Eu preciso colocar o dinheiro para poder ter a receita de volta. Então, com essa clareza de discussão, que pode sim começar no financeiro, deve começar no financeiro, a gente vai amadurecendo isso. E o financeiro cada vez mais, inclusive no caixa, que a gente falou mais cedo, vai ficar cada vez mais intencional. Você vai saber prever melhor seu caixa, você vai saber se ele for ficar apertado aqui agora, você sabe que vai ficar apertado aqui agora porque eu preciso fazer tal investimento, eu sei porque eu preciso disso, eu sei que meu cliente não pode ficar sem isso. Sabe, eu quero melhorar meu produto aqui, então eu vou ter que ficar apertado aqui porque eu não posso perder essa oportunidade. Fica mais claro, né, o que você tem que fazer. Não porque o financeiro fez isso, mas porque a discussão começou ali, do que eu estou sacrificando para poder ter a receita que eu quero. Zé, muito legal isso, cara. Muito legal isso que você trouxe, porque você vê, né, que assim, o financeiro, tendo a capacidade de fazer boas perguntas, ele realmente se torna aí um agente provocativo muito, muito poderoso, né? Uhum. Muito poderoso, né? Porque tá ali, tá com o cheque na mão, né? Tá com o cheque na mão e fazendo boas perguntas, poxa vida. E aí eu queria que você fizesse um comentário. Antes, eu vou botar um ponto aqui, porque eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas rotinas, né? Sim. Né? E é muito legal, a gente tem aí as nossas... Enfim, você comentar um pouco sobre as nossas reuniões semanais, o que a gente aborda, como é, o que registra, o que fica formalizado, enfim. Mas um ponto muito importante também que eu queria trazer, porque eu também observo, e fica à vontade para você opinar, que as empresas, elas dão muito pouco contexto, né? Não é nem só para o financeiro, não. Dá pouco contexto para a empresa em si. Para o financeiro, acaba também tendo pouco contexto técnico da operação ali, seja do serviço ou produto do negócio. E aí acaba acontecendo que fica ali né, as áreas implorando dinheiro para o financeiro como se fosse um favor, né? Mais o financeiro sem um bom contexto para poder ser esse financeiro né, provocativo, sabe, Zé? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, cara, sobre isso. Como é que essas são as nossas rotinas lá, né? Porque você faz umas perguntas duras lá pra gente, tá? Até briga, eu falo, poxa vida, toda sexta-feira, nossa reunião lá, poxa, o Zé faz umas perguntas difíceis de responder lá, não é mole não, porque é justamente isso, você faz perguntas, porque como lá nós damos contexto, então você vem com uma pergunta técnica, porque você sabe o que está acontecendo na operação, né? Você sabe o que está acontecendo, cara, no marketing, sabe o que está acontecendo no sucesso do cliente. Então eu queria, sabe, Zé, que você comentasse um pouco sobre essas rotinas, a importância do financeiro ter contexto, por aí. Então tá, acho que a gente está falando muito da importância da nossa comunicação interna. Primeiro que a gente tem a daily todo dia. Ali vocês falam os pontos mais importantes. Para o financeiro é muito importante participar e saber o que está acontecendo. Fala o que é a daily para quem não conhece aí, Zé. Como é que é a daily? Daily é uma reunião diária que a gente faz no comecinho da manhã, né? E ali a gente traz todos os pontos importantes, o que aconteceu, o que vai acontecer hoje, o que aconteceu ontem, os pontos que a gente acha interessante falar, né? Sobre o negócio. E se surgir dúvida, a gente pode conversar mais no futuro, mas a ideia é de falar tudo que está acontecendo, né? Então, parte financeira, eu falo sobre rotina financeira, pô, isso aqui é importante hoje, tem que faturar, tem um cliente que pediu um faturamento diferente, hoje eu vou fazer, tem um processo novo aqui, olha lá, eu vou conversando. Então, o pessoal do operacional, quando fala, também me ajuda muito, começa a entender melhor o que está acontecendo com aquele cliente, porque aquele cliente tem contas, para mim, eu vejo como contas a receber. Então, do mesmo jeito que a operação vai rodando, tem um fluxo paralelo que é de geração de caixa, né? Que é a realização do caixa daquele contrato que a gente tem. Tá. Então eu preciso acompanhar isso. Isso é importante quando vocês trazem sobre gestão, direção, de onde ir, de onde investir, também é muito importante para mim, para eu saber
mais ou menos o que provisionar, ter uma ideia do que provisionar. Então, eu também faço lançamento de contas a pagar, que eu não sei se vão acontecer, mas eu tenho uma tag certa para poder colocar ali, por exemplo, o orçamento. Então, eu sei que aquela conta a pagar ali é uma conta orçamentária, pode ser que não aconteça, mas eu tenho que colocar ela ali para saber que se acontecer, que provavelmente vai acontecer, vai afetar o caixa, aquele lançamento. Então, isso é muito importante. E uma outra coisa que me ajuda muito é a nossa comunicação interna, o nosso chat interno, que todo projeto nosso tem ali. E aquilo, eu prestando atenção em tudo que acontece, auditoria que acontece, mexe com o financeiro também, e eu sei quando vai acontecer de cada um ali, porque tô muito ciente ali Então, na verdade, é uma questão de comunicação, de insistência. Acho que essa nossa questão de contexto é uma questão de a gente falar toda hora, a gente falar toda vez, não tem por que não falar, não tem por que não colocar na plataforma, no Slack, falar na dele, não tem por que não fazer isso 3 vezes. Então, deixa claro o que importa, o que vai afetar o processo do outro. E para o financeiro isso é muito importante. Legal. Então, é muito isso, é bem isso, assim. E Zé, fala também um pouquinho sobre a nossa reunião semanal, né? Esse contexto aí sintetizado, e é um momento também onde a gente, né, escreve, né? A gente deixa registrado ali até para que quem quiser depois também da empresa ir lá olhar e ver que, né, ter contexto para ver o que está acontecendo. Isso aí. Então, sexta-feira, a gente faz a nossa reunião. A gente prefere fazer semanal, porque a gente bate bastante o caixa a curto prazo, a gente gosta de ver isso ali, curto prazo. A gente fala sobre os números, né, a receber, o que tem para receber, o que está de inadimplência, quantos a pagar, o que já foi pago, o que ainda tem para pagar. Se tiver algum ponto importante do caixa, eu já trago ali. Basicamente, o mesmo roteirinho, é um roteirinho que a gente tem de números ali para vocês ir acompanhando a evolução sempre. Falo de números um pouco mais para frente também, a gente fala de orçamento também, que é além desse fluxo de quantos a pagar e receber a curto prazo. Tá. E é onde vocês também trazem novos gastos, novos investimentos, oportunidade de receita. Você também comenta sobre como é que tá os leads, se a expectativa que a gente tem de vendas, como é que ela tá, se a gente está confiante ou não. Então, é onde a gente meio que olha para aquele caixa que a gente projeta, a gente vai olhar para aquilo e vai ver qual o contexto que pode atrapalhar e pode ajudar a gente a chegar naquilo. Então, assim, a gente já conversou muito, né? A gente já conversou muito sobre meta de venda, conversou muito sobre despesa fixa, lembra? Conversou muito sobre margem de contribuição. A precificação saiu muito dali, da gente conversar muito ali na sexta-feira. E era uma coisa que não era planejada. A gente simplesmente parou para poder ter atenção, na verdade já tinha, né? Esse é um processo que eu já herdei da Dani já, essa sexta-feira, essa reuniãozinha assim. E foi muito poderosa mesmo, a gente sem saber ter uma expectativa. A gente não separou nenhum tempo para poder falar de indicador lá sempre. Mas acaba surgindo e a gente acabou fazendo muita coisa, a gente tem muito indicador para poder garantir a nossa saúde financeira dali. Concordo plenamente, Zé. Concordo plenamente. A gente está quase chegando no fim aqui, Zé, já. E eu queria, antes de abrir para perguntas, trazer pelo menos mais um assunto aqui, né? Que é algo que a gente fala muito também, e eu vejo aí também empresários com grande dificuldade, porque realmente é complexo, né? Na verdade, eu queria um comentário seu, vamos ver se a gente consegue linkar esses assuntos aqui, tá, Zé? Que é sobre a importância ali do financeiro muito perto da contabilidade. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas, né, o que você pode complementar? E também o financeiro perto aí, e com todo esse contexto absorvido, apoiando nas decisões estratégicas. Né? Então, eu tenho aqui também que pelo menos um exemplo muito bom para trazer aqui, o quanto que, né, desde ali da gestão da Dani e depois esse bastão que passou para você aí, o quanto que, né, hoje a gente tem lá no nosso planejamento estratégico a última etapa ali que a gente chama de detalhamento, que é financeiro mesmo, apoiando, falando, legal, a gente quer fazer isso, porque a gente vai para lá, e aí? E o financeiro entra aí, né, e apoia e fala, poxa, bacana, e aí vem as perguntas difíceis lá. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Boa, falando da contabilidade então primeiro, o patrimônio da empresa está lá com a contabilidade. Quero dizer que lá eles têm um núcleo chamado balanço patrimonial. Lá tem todos os ativos da sua empresa, todos os passivos, as suas dívidas, os seus créditos, está tudo lá. O financeiro cuida de uma parte desse patrimônio, que chama disponível, que é realmente o dinheiro. Então, é o que sai e o que entra. Então, é uma parte pequena. Que, se não tiver bem lançado, bem certinho, a contabilidade nunca vai saber. Ela pode saber o valor do seu patrimônio em bem,
porque você já passou certo alguma vez, mas às vezes o caixa não vai bater, e tem que bater, tá? O patrimônio da sua empresa, você vai ver teu patrimônio inteiro ali da tua empresa, vai estar com a contabilidade. O financeiro tem uma parte, ele é muito responsável por essas contas que tem recurso financeiro, né? O ativo disponível. Quem vai fazer o lançamento é o financeiro. Se ele não fizer certo e não passar para a contabilidade vai estar errada. E além disso, todos os documentos fiscais chegam para o financeiro. Então precisa passar para a contabilidade, não tem como. Tá. A contabilidade não vai pegar sozinho tudo, né? Algumas coisas sim, mas nem tudo. Então é muito importante isso também. E a contabilidade também entrega coisas para o financeiro. Então tem imposto que tem que pagar, a gente sabe o dia, sabe até mais ou menos o valor, né? Então o financeiro também pode, em vez de simplesmente deixar acontecer, se a contabilidade mandar, paga, se não mandar, não paga, não. Então você pode ir um dia antes e cobrar a contabilidade, não tem problema. Amanhã vence tal documento, você pode me mandar, tal. Pronto, ele vai mandar todo mundo sabe as datas de imposto, né? Uma coisa... Isso aí não dá para esquecer. Não dá para esquecer, né? Dá para esquecer. Então, assim, basicamente, o financeiro entrega para a contabilidade devolve para o financeiro. Tá. E tem coisa que a contabilidade pega e repassa para o fisco. E tudo isso tem que estar muito bem cuidado. Tá? Quem cuida do risco fiscal da sua empresa, grande parceiro seu para isso é a contabilidade. Tá? Tentar muita coisa, os escritórios hoje têm bastante processo e eles precisam até garantir isso. Essa é a especificidade, especialidade do escritório de contabilidade. Eles são muito bons em risco fiscal e aqui no Brasil é um ponto forte. Então precisa mesmo estar muito atento a isso. Não pode... É o que a gente fala, né? Você pode não concordar com o fisco, pode não concordar com o tanto de obrigação que tem, o tanto de imposto, tudo bem, mas isso não quer dizer que você vai correr o risco de não ter. Aí é uma questão que você tem que avaliar para o teu negócio, não é sobre o que você pensa, não. É sobre o risco do seu negócio. Tá. Então, você tem que entender que aquilo vai impactar nos números, então presta atenção nisso. Então, esse é o ponto, contabilidade é isso. Zé, bacana essa parte de contabilidade. Agora eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa parte da decisão estratégica, né? O apoio na decisão estratégica. Tá bom. Tá bom, uma estratégia bem feita, né? Quer dizer que a empresa sabe para onde ela está indo. E a perspectiva financeira daquilo vai resultar no lucro, no prejuízo da empresa. Então, é uma perspectiva importante. Foi definida uma estratégia X, baseada em argumentos X, né? Normalmente os critérios de qualidade envolvem todo o processo de produção, envolvem todo o processo de entrega daquele produto. Então, ali já tem muito investimento. Então, se aquilo não está dando em números o retorno que precisa dar, ou seja, está tendo prejuízo com aquilo, você precisa repensar a tua estratégia, porque não está fazendo sentido. Por mais que faça sentido para você, não está fazendo sentido para o negócio. Então, o papel do financeiro nessa parte estratégica é ajudar a orientar o modelo de negócio a chegar em algo que seja sustentável. Então, por mais que uma coisa faça sentido, tenha feito sentido até certo ponto, às vezes o negócio ele precisa mudar de alguma forma. Já não está fazendo sentido numérico, não está dando mais o lucro que tinha. Então, é uma forma de você tentar levar para a gestão que as coisas precisam mudar. Então, qual o modelo que a gente precisa chegar? O que a gente vai ter que fazer? Como que a gente vai poder continuar tendo esses clientes? Onde a gente precisa investir? Onde a gente não tem que investir? E provocar isso embasado em objetivos mesmo, em objetivos estratégicos, né? Que a estratégia define. Então, se isso estiver muito bem linkado com o valor gerado para o cliente, isso vai retornar em receita. Se não tiver retornando em receita, está tendo uma distorção da visão. A estratégia não está olhando realmente o que gera valor para o cliente. Então, o financeiro ele mostra isso muito escancarado com o número da receita, né? Basicamente, com esse indicador do lucro ou do prejuízo. Isso mostra muito bem quão balanceado que está a tua operação. Se tudo que você está investindo ali está gerando o valor que você quer e a receita que você quer. Muito bom, Zé. Muito bom. Essa parte estratégica aí, vamos abrir para perguntas ali, enquanto o pessoal vai se preparando. Realmente, no nosso planejamento estratégico que a gente fez esse ano, né? A gente sentiu ainda mais a importância realmente, né, dessa participação. E agora, claro, como é algo contínuo, né, então nós estamos ali no mínimo semanalmente discutindo essas coisas, né? E é bem legal por isso. Por quê? Porque a gente tem lá uma meta onde queremos crescer X%. Pô, legal. E aí o financeiro vem, né? E você falou, pô, legal, então
Podemos crescer isso, bacana, mas o mínimo, né, pra gente ter inclusive o ponto de equilíbrio aqui, né, pô, é X. Então, comercialmente nós temos uma meta. Uhum. O financeiro, ou seja, para manter o negócio de pé, né, Zé? Isso. É outra coisa ali. Uhum. Então isso é muito legal, cara. Porque aí fica, de novo, um financeiro com contexto, quando você vem e nos questiona, você está consciente, você tem clareza de, por exemplo, quantas visitas no site a gente precisa ter, essas visitas ocorrendo com as nossas taxas de conversão, a gente vai ter X leads dentro da casa, X leads vão gerar X leads qualificados, X reuniões, X vendas, né? Esse aí a gente consegue olhar para isso, você financeiro consegue olhar e pensar, opa, peraí, então aqui, ó, nós estamos, aí aquelas perguntas lá, pô, mas para que então esse dinheiro aqui, se a prioridade é essa, né? Então saem, aí a gente fica numa conversa muito produtiva, né, cara? Então isso é bem legal, Zé. Isso é bem legal. O ponto de equilíbrio, né, foi importante, porque eu cheguei e vi o que eu precisava. Esse aqui é o meu limite. E eu preciso disso daqui, quando a gente for discutir a nossa estratégia, nosso planejamento estratégico, como você comentou. A partir disso, aí a gente fez um cenário, que daí porque daí eu lembro que você e teu pai trouxeram esse número já pra gente, a questão dos leads, para poder chegar naquela receita mínima, né, que o ponto de equilíbrio é a receita mínima. Então eu cheguei e dei esse número, e vocês chegaram e complementaram com o tanto de lead, para a gente achar o limite, para a gente achar o mínimo que a gente tem que fazer, é o mínimo da operação, para a gente ser conservador. Perfeito. Isso. Até que a gente, né, até agora, né, a gente não está nesse mínimo, né, a gente sabe, mas a gente tem que definir esse mínimo para que seja pelo menos um cenário. Perfeito. A gente tem um cenário mínimo e isso é importante para o caixa. Isso. É isso aí. Então a gente definiu isso e isso desenrolou bastante conversa, desenrolou bastante coisa. E então eu tenho um cenário ali, que é o cenário que eu sei qual que é o limite que a gente pode fazer de investimento ou o limite da nossa meta não bater. E isso é muito importante porque é isso que o caixa projetado serve. Ele serve para poder mostrar o mínimo que tem que ser feito, né? Como é que tem que funcionar essa operação no mínimo para poder chegar pelo menos no 0 a 0. Não é a meta, mas é algo para a gente poder pelo menos não ficar no prejuízo. Então o financeiro sempre tem que levar isso, porque isso não depende de análise nenhuma, é uma questão simples, né, do ponto de equilíbrio de receita, despesa fixa e despesa variável. Isso aí. Faz esse número, olha para a despesa fixa, né, e entrega esse ponto de equilíbrio para a tua gestão, para eles poderem entender o que está acontecendo. Perfeito. Entendeu? Já ficar na atenção. É isso aí. Perfeito. Acho que foi. Muito bom, muito bom. Vamos agora aqui abrir para perguntas. A Jocendo pergunta ali. Até era um ponto que eu queria comentar mesmo. Vocês comentaram um pouquinho aí de mim, falaram um pouquinho de louros aí pra mim, mas aí eu queria dar os louros aqui pro Zé, porque falar também um pouco, né, que eu fiz ali meio que foi o básico ali do 0 pro 1, como a gente fala agora, do 1 pro 10. Os méritos é todo do Zé aí, de todas essas análises, pontos de equilíbrio. Então, obrigada por vocês terem comentado aí por mim, mas de mim aí no episódio, mas os louros são do Zé agora. Não, e a pergunta que eu tinha é um pouco também mexendo também um pouco com o pessoal, assim, porque eu acho que o Zé, né, apesar de finanças, números e tal, o Zé é um cara muito humano, assim. E a gente tem essa coisa do financeiro, né, que ele é meio fechado e tal. Então as pessoas têm um pouco de medo de chegar no financeiro, né? A gente tem isso no mercado falando sobre isso, né? E o que eu acho legal no Zé é isso, ele tem esse equilíbrio. Então as pessoas... Ele é uma pessoa muito aberta. E aí, para quem está nos ouvindo e também amigos aí da profissão, queria que você desse um conselho, assim, para essas pessoas do financeiro não ficarem tão fechadas aí, né? Uma dica, assim, que você daria para essas pessoas serem mais acessíveis, mais abertas? Porque é importante, como esse episódio todo está falando, né? É importante esse contato com todas as áreas, esse financeiro proativo, né? E eu acho que tem muito financeiro mais recluso por aí, assim, né? Sim. Valeu, Dani. Você foi modesta aí, porque na verdade não dá para fazer nada do que a gente conseguiu fazer até agora, não só no financeiro não, em nível de gestão, sem
os processinhos muito bem embasados do jeito que você deixou, tá? Isso aí pra gente lembrar, tava muito concreto para poder só continuar. Aí foi fácil. Então isso que é importante. Então, São duas feras gentis aí, viu? Ah, muito bom, muito bom. isso é importante, muito importante. Talvez é mais importante ainda, né? Analisar um número que não tá concreto é pior ainda. Então, tá bom. Pergunta difícil, né? Vamos lá. Eu acho que o ponto mais importante é assim, o processo que todo mundo toca, né, que todo mundo faz o seu processo, não é seu. Ele é um composto, ele é para todo mundo. Ele está ali principalmente para o cliente externo. Quem mais sofre com o processo, com problema ou interação do processo é o cliente externo. Então, eu entendo que o número não é meu, o caixa não é meu. Ele é um resultado. É como você querer controlar o tempo. Não adianta você tentar controlar com todas as suas forças. Você vai meio que dominar ali, sabe? Você vai tentar administrar aquilo. Caixa, recurso, é a mesma coisa. Ele não é seu, ele é do negócio. Não é nem dos donos, ele é do negócio. Então tem coisas que um negócio se depara que precisa fazer tal investimento. E talvez você precise entender, olhar para isso e falar, putz, tá, eu não tenho esse caixa para fazer esse investimento agora, então eu vou ter que ir atrás, porque o negócio precisa desse investimento. Já entendeu o que precisa, tá claro, o cliente precisa, a gente vai ter um salto muito grande de qualidade com isso, a gente vai gerar muito mais valor para o cliente. Então, você tem que ter essa visão sistêmica de que o dinheiro ele é só um meio de fazer aquilo. Não é o fim, não é uma conta cheia no banco que garante o sucesso da empresa. É o cliente te olhar como quem entrega algo bom para ele. E às vezes vai ter que usar isso, o recurso está lá no banco para poder chegar, evoluir e o processo chegar nisso. Então, esse é o principal. Então, assim, o resultado não é seu. A responsabilidade é sua de tentar trazer o máximo possível isso para as pessoas que estão trabalhando ali. Qual que é o resultado, o que está acontecendo, mas não é acumular dinheiro, não é isso. É estressante, eu acho que esse é um ponto importante, né? Quando você está com pouco dinheiro, tudo é difícil, tem que manejar, tem que trabalhar mais, mas esse é o trabalho. Cada um aqui tem as suas dores, sabe como é que é a questão do trabalho de todo mundo. E aí você tem que entender que às vezes você vai ter que sacrificar um pouco da tua tranquilidade, entre aspas, né? Para poder trabalhar mais, entregar mais ali, mas pro futuro isso vai voltar em prosperidade para todo mundo, em valor para todo mundo. Então tem que entender se você se encaixa nisso ou não. Seguinte, Zé, ao invés de 2 perguntas, eu queria trazer aqui 2 pontos, na verdade 2 agradecimentos. E o primeiro deles é pelo profissional incrível que você é, cara. Dizer que você nos traz segurança, dizer que você nos deixa confortáveis, tá? E saber que o nosso financeiro aqui não é apenas para pagar boleto, que você busca soluções, que você está numa melhoria contínua dentro dos processos nossos aqui. Cara, ter você aqui conosco é um privilégio, sabe, Zé? Como em grandes empresas aí, hoje quando você tem ideia de um projeto novo, as pessoas têm receio de levar, né? Porque sabe que vai travar no financeiro. E você trazer para nós aqui dizendo que, cara, vamos estudar a ideia e se nós não tivermos grana, vamos buscar lá fora. Nós realmente somos privilegiados em ter alguém com uma mente, né? Com uma cabeça tão aberta e uma pessoa tão inteligente quanto você aqui conosco. Esse é um dos meus agradecimentos. E o segundo é pelo ser humano incrível que você é, sabe? De se doar aqui por nós, de nos ajudar, de em várias situações se colocar ali no nosso lugar, dizer, ei, vamos fazer isso aqui diferente, porque esse momento aqui vai ser um pouquinho mais delicado dentro da tua casa, que eu tô sabendo, e isso aqui pode ser que te dê uma força, isso aqui pode ser que te conforte um pouco mais, sabe? A tua preocupação em nos ajudar a organizar a nossa vida pessoal financeira, cara, não tem palavras que descreva isso. Nós realmente somos privilegiados e honrados por Deus em poder dividir o nosso espaço de trabalho contigo. Então é isso, Zé. Obrigado por tanto, meu amigo. Fica aqui o registro da minha gratidão. Um abraço.
Muito obrigado. Isso é difícil agora falar alguma coisa. Mas obrigado, né? Então, isso é bem legal. Eu sinto essa mesma calma também aqui, né? Porque eu sei que o resultado vem, né? Vem tá vindo, né? Isso aí é muito importante. Isso aí, quem tá fazendo é a gestão de vocês. É o que vocês estão fazendo aí. O número é só uma consequência. Só apresenta uma coisa que é feita todo dia pela gente, né? E vocês sabem disso. Quanto que é desafiante e que a gente tá superando muito a expectativa nossa. Muita. Todos nós, né? Nosso time é fera, né, cara? Sim. É verdade. Fala, Zé, beleza? Ô Zé, você que é o cara do dinheiro, eu quero saber de você se é muito difícil você falar não. Você fala não para as pessoas, de repente, que querem comprar alguma coisa ali na empresa. Se assim, você sabe que, pô, isso aqui não tá legal agora, não é legal comprar. E como que você vai falar não? É difícil para você falar não pra pessoa? Não é fácil falar não. É bem fácil falar não pra pessoa. Então, mas sabe o que é? É que assim, como eu tô muito em contato com o recurso, a gente tá aprendendo isso, né, na Cumbuca, que a gente tá fazendo sobre os autos atômicos, a gente tá aprendendo isso. Como eu tô muito em contato com o recurso, eu acho que eu sou o que mais vê a saída do dinheiro primeiro. Então eu acho que quando alguém vem e me oferece alguma coisa, já me bate na hora o que eu vou ter que... o custo que eu vou ter com aquilo, qual que é o recurso que eu vou gastar com aquilo? Será que vale a pena? Será que esse recurso vai dar retorno? O que tá acontecendo? Qual que é o ponto aqui? Qual que é o ponto importante aqui? Então não sei. E daí, pra mim é muito mais fácil falar não. E normalmente eu falo mesmo. Só que daí, dou um tempo de maturação, sabe? As coisas, não é aquela coisa, tudo que vem em relâmpago pra mim, aquelas coisas relâmpago, você pega agora, você não vai pegar depois, eu não faço. Não tá maduro, eu acho que não é a ideia agora. Vai ter uma hora que vai estar disponível para comprar, para contratar do mesmo jeito. Só dá o tempo ao tempo, sabe? Então eu sou assim, né? Não é à toa que em todo lugar que eu passei trabalhando, eu sou mão de vaca. Eu sou mão de vaca em todo lugar. Ele e meu pai, que fica registrado. Isso é verdade, que fica registrado, que é um time de mão de vaca. É uma pessoa só. Uma dupla poderosa, é um squad de mão de vaca aqui lá. Mas isso é assim, em qualquer lugar, pra mim, assim, em casa também, tudo, do tempo ao tempo, deixa madurar bem. Porque você tá comprando um benefício sempre, né? É um benefício, é um serviço, ou é um bem, é alguma coisa que você vai usar depois. Então, dá um tempo ali pra ver como é que fica, se vai fazer sentido, dá um tempinho ali, né? Então é facinho falar não. Dani, pega essa camiseta aí. Aquela camiseta pra você dar um autógrafo pra gente. Você que tá assistindo. Que é verdade. Vale demais. Inclusive, se a gente tiver uma caneta dourada aí, o Zé tem que assinar com a caneta dourada. Ô Zé, eu sei que você já sabe o motivo aqui dessa camiseta. Pra quem ainda não sabe, essa camiseta aqui, galera, leva esse "é possível" escrito aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui, peraí, acho que agora, aí sim, ó. Esse "é possível", já temos algumas assinaturas aqui, porque desde o episódio 26, se não me engano, a gente rola no 29, 27, é isso, 26 ou... Opa, tô falando aqui agora, Xandão, desculpa, senão o Xandão briga comigo, tô falando fora do microfone aqui. Desde de alguns episódios anteriores, nós começamos aqui, Zé, com essa prática de pedir uma gentileza pro pessoal que passar por aqui assinar essa camiseta, porque todo mundo que vem aqui tem uma história com a gente relacionada a esse nosso grande propósito, né? Essa nossa grande visão, que é sobre acreditar que as coisas são possíveis. Então, Zé, fique à vontade, escolha o lugar para você dar esse autógrafo aí. E essa camiseta, quem sabe... Na verdade, eu vou falar uma coisa, essa camiseta aqui, se eu vou leiloar agora com coisa do Zé já, aí já aposenta, velho, e um abraço para todo mundo já. É ou não é? Ô Zé, eu vou te ajudar aqui. Vem aqui. Caramba, o Zé tem um autógrafo. Viu? Já tem um autógrafo. Preparei. Peso de ouro, ó. Olha lá, ó. Ô Zé, aí mostra. Aí o ritual é quem autografou, mostra. Mostra aí pra galera. Fechou aqui, Olha lá, ó. Coisa linda, hein? Opa, aí, ó.
4 autógrafos já. Temos aí o Jefferson, que passou por aqui, atleta profissional de basquete, um dos grandes ídolos do nosso basquete nacional. Temos aqui Matheus da Halo, cliente da Belly Winner, Edi. Nosso sucesso do cliente, episódio anterior, e o Zé agora. Certo? Zé, última pergunta. É verdade, tô esquecendo aqui. Pô, tava esquecendo da pergunta que eu faço pra todo mundo. Zé, se você pudesse voltar para aquele Zé do começo da carreira e pudesse dar um conselho lá, mas é aquele conselho do café, é um conselho rápido, o que você falaria? Qual conselho que você daria? Essa aí eu pensei pra falar, essa aí eu acho que eu sei. Então, é o seguinte, eu acho que eu não sei se eu falaria, né? Mas eu vou falar o que foi me falado quando eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, e uma vez o contador falou assim pra mim, ele me passou uma certidão, tinha que emitir uma certidão lá, um cliente, e eu tinha que fazer o processinho lá. E daí ele falou pra mim que... explicou por quê. Ele falou assim, ó, só pra você entender, esse cara precisa da certidão por causa disso, tem um processo tal, tá rolando ali na receita, tal, tem que apresentar até tal dia, porque senão isso vai dar impacto tal. Você entendeu? Eu entendi. Ele falou assim, ó, se eu te passar alguma coisa e você não entendeu o porquê que você tá fazendo, eu não quero nem que você faça. Ficou com alguma dúvida por que você tá fazendo? Você vai me pergunta. Nunca precisa perguntar, né? Ele sempre, acho que ele lembrou sempre do que ele falou pra mim, e ele sempre trazia o porquê, muito contexto e tal. E, cara, aquilo lá fez eu me perguntar por que eu tava fazendo as coisas desde sempre. Desde aquele momento. Né? Então, poxa, eu acho que se eu não tivesse ouvido isso, eu falaria isso pra mim no cafezinho. Se for fazer alguma coisa e você não souber por que você tá fazendo, não precisa fazer. Vai entender o porquê que você tá fazendo, aí você vai fazer. É isso. Legal, hein? Legal, muito bom, cara, muito bom, hein? Que bacana, Zé. Zé, por favor, fica à vontade para se despedir, cara, da galera aí. Do cupom daqui a pouco. Inclusive, se eu estou lembrando bem, eu não falei que teria cupom no começo, né? Eu acho que eu não falei não no começo do episódio. Provavelmente por eu ter juízo, né, Zé? E não vou ficar dando desconto aqui pro financeiro aqui, né? Então, exatamente. Não sei como é que nós vamos fazer não. Tô achando que esse episódio aí, ou então como é que... Que não, pessoal, qual que vai ser o cupom falso? Bota aí um cupom falso, alguma coisa aí. Ó, aqui eu falo assim, ó. Se a Belly Winner um dia falar, vamos parar com esse negócio, no mínimo uma agência de publicidade a gente vira e bom, dos bons. Porque acabou de sair aqui, ó, financeiro aqui com a gente, cupom, sem desconto. Que é? Maravilha. Sensacional, Fernando, muito bom. Zé, fica à vontade então para se despedir com o cupom sem desconto, porque o Zé fica feliz. Aí. Não é? Manda ver, Zé. Tá bom. Queria agradecer vocês aí. É muito legal estar aqui falando. Legal estar aqui com Gostou vocês mesmo? também. Legal. Gostou? Gostei. Bem legal. Parte importante, né? Falar da grana aí, falar do negócio fazer sentido, né? A gente tem que fazer isso. Então, bom, vou dar o mesmo recado que eu dei na aula, no aulão lá do que a gente falou, que a gente fez no YouTube ano passado. Aulão que eu já vou pedir pro Xandeco. Dá um pouquinho de trabalho, esse episódio ficou muito fácil pro Xandão. Aqui, ó, vai aparecer o link do aulão do Zé. Pronto, Zé, manda ver. Então, não fica no seu empresário aí, trabalha em empresa, ou se você é empregado mesmo, cobre então da gestão, né? Saber alguns números aí. Não fica sem indicador, sem uma projeção de caixa aí num dia considerável. Vai olhar para isso. Se precisar, você não consegue fazer interno, contrata um BPO, faz alguma coisa, né? Um BPO financeiro que seja. Mas não fica sem isso, porque isso é o que mais mata a empresa no Brasil. Isso é o que mais faz a empresa quebrar, né? A falta de fluxo de caixa. Isso tem a ver com a nossa falta de atenção que a gente leva para isso. Tem a ver com a falta de rotina, enfim. A gente precisa estar muito atento a isso, precisa trabalhar em cima disso. Então não deixe para depois, que às vezes vai ser tarde demais. E quanto antes você fizer, antes você vai colher o fruto disso. E todo mundo, né, que tá com você vai colher o fruto disso. Então, pensa nisso aí. Daqui 1 ano você vai agradecer, daqui 2 mais ainda, daqui 10 mais ainda. Então, é isso aí. Só isso. Obrigado, gente. Obrigado aí a todo mundo aí. Zé, obrigado você. Fico aqui também, então, com o meu muito obrigado para você que assistiu até o final desse episódio. Nós viemos aqui falar um assunto seríssimo, mas do nosso jeito, descontraído, leve, como a gente gosta de fazer. Espero que vocês saiam daqui já com um monte de ações aí
sugeridas, né, que vocês pelo menos consigam aplicar alguma delas. Foi uma aula aqui, né, que vocês tiveram do Zé, cara que é fenomenal, nos ajuda tanto. Beleza? Então, muito obrigado mais uma vez e nós nos vemos no próximo episódio. Um abraço.